Olá! Nas mídias sociais, todos os dias, certamente você acompanha postagens sobre violência, mensagens carregadas de revolta diante da criminalidade. E é sobre violência que eu converso com o professor Naldson Ramos da Costa, sociólogo, membro do Núcleo Interinstitucional de Estudos da Violência e Cidadania da UFMT e membro do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Ele é autor da tese de doutorado em violência policial. Professor, a revolta, a sede de vingança realmente está presente hoje nas mídias sociais quando se trata de violência? Com certeza, a gente vê muitas postagens em que as pessoas se manifestam uma revolta muito grande contra a violência, o crime, né, que ocorre com certa frequência muito grande na nossa sociedade. E aí essa revolta acaba sendo canalizada por um lado que eu diria que não é a solução do problema. Quer dizer, na medida em que a gente continuar acreditando que matando, eliminando e só prendendo os bandidos ou aquelas pessoas criminosas, nós vamos acabar com a violência. Então, bandido bom não é bandido morto. Nunca foi, nenhuma sociedade, né? Isso é um jargão que corre muito nos meios policiais. Ficou famoso até nos mesmo filmes na também, imprensa, né? Nos filmes, mas em nenhuma sociedade democrática adota essa ideia de que bandido bom é bandido morto. Então o senhor é contra a pena de morte, por exemplo? Com certeza. Bandido bom é bandido preso, julgado e condenado e que cumpra a sua pena. Isso que é bom para a sociedade. Matar bandido nunca foi a solução em nenhum momento da história. Vários países já tiveram, próprios Estados Unidos, em algumas unidades da federação, você ainda tem a pena de morte. No entanto, não se verifica naquela realidade que haja redução da taxa de criminalidade. Essa discussão sobre a pena de morte ela é muito complexa, mas ela está no cerne da discussão da democracia e do Estado de Direito. Quer dizer, a maioria dos países não tem, países democráticos ocidentais, não tem a pena capital na sua Constituição, porque isso é um legado da Revolução Francesa que diz o seguinte: o Estado não tem o direito de cometer o mesmo erro que o cidadão cometeu, porque o Estado ele significa a racionalidade humana. Ele representa a racionalidade humana. E a racionalidade humana deve superar a barbárie, deve superar a violência e o crime. Então, nós precisamos sim aperfeiçoar o nosso sistema de proteção social, aperfeiçoar o nosso sistema de controle social e aperfeiçoar o nosso sistema de justiça social e criminal. Então, um aumento de pena também não seria uma solução. É outro engano. Aumentar as penas não significa que nós vamos recuperar essa pessoa ou que nós vamos fazer justiça. Eu entendo a posição do cidadão. A gente até brinca, né? Dependendo de onde esse condenado vai, sai ainda especialista. Exatamente. Eu entendo a posição do cidadão que fala, mas é porque você nunca teve um parente, não sei o quê. Já teve várias manifestações em relação a mim, o meu pensamento sobre essas questões. É porque você nunca teve a sua filha estuprada, é porque você nunca teve um parente morto. Eu não vou ficar respondendo isso nas redes sociais, nem pela imprensa, mas eu já tive, né? Eu tive uma pessoa que assassinou um irmão meu, né, que não tinha nenhum envolvimento com crime, nada disso. Quer dizer, foi pego dentro da fazenda dele e foi assassinado. Foram presas essas pessoas, foram condenadas a 46, 43 e 47 anos. E o senhor sentiu a sensação de justiça? Eu senti que foi feita a justiça naquele momento. Agora, ficaram 6 anos, já estão todos soltos, né? Agora você fala, é culpa do bandido que foi solto? Não, talvez a questão da lei da execução penal é que precisa ser revista. Se a pessoa cometeu crimes graves contra a vida, por exemplo, ou outros crimes considerados hediondos, eu acho que teríamos que rever essa questão da progressão da pena, né, para que a família se sinta realmente justiçada. Quer dizer, você tirar a vida de uma pessoa que era o líder, era o chefe do lar, essa família ficou completamente
abandonada, órfão daquele cidadão que teve a sua vida ceifada, morta, assassinada cruelmente, realmente ficar 5 anos dá uma certa sensação de injustiça. Mas o problema não está na quantidade da pena, o problema está na execução da pena. Talvez isso é dos desafios que o nosso parlamento, nosso Congresso Nacional, os nossos juristas, juntamente com todos aqueles que pensam a questão da violência e da segurança pública e da justiça no Brasil, nós teríamos que rever a lei de execuções penais no que diz respeito à progressão de penas, principalmente para os crimes chamados graves, de atentado à vida, né? Violentos. Né? Então, também o aumento da pena não é a solução. Principalmente nesse sistema que aí se encontra. Você, mesmo que deixasse ele lá 30 anos, como é a pena máxima, da forma como está o sistema hoje, essa pessoa sairia com certeza pior do que quando ela entrou lá. Professor, mais de 15 anos estudando a violência, o que mudou? O que está pior hoje, assim? O que hoje é mais presente quando se fala em violência? É difícil falar assim que mudou muito pouco, mas houve algumas mudanças, alguns avanços no controle e principalmente com base no respaldo e no respeito ao Estado Democrático de Direito. Acho que isso foi um avanço na nossa sociedade final dos anos 80 para cá, início dos anos 90. A bandeira dos direitos humanos, o controle social passou a ser mais presente, né? O Ministério Público, a Defensoria Pública, esses segmentos é um ganho para a sociedade, né? Talvez o que falta muito ainda nesse período, que não se conseguiu muito ainda avançar, é nas práticas de controle social realizado pelas polícias civil e militar no sentido de reduzir os nossos índices de violência. A violência contra o patrimônio aumenta ano após ano, a violência dos homicídios, que são os crimes graves, e as tentativas de homicídio, o latrocínio. As drogas estão aí como aumenta exponencialmente. Há uma quedinha aqui e acolá num ano, mas sempre vem aumentando. 50 mil homicídios por ano é uma coisa que nos coloca numa posição muito desagradável em relação à população mundial. De todas as pessoas que morrem no mundo, destas que morrem no mundo, em torno de 500 mil assassinadas, 10% está no Brasil, só no Brasil. Mas voltando à sua pergunta sobre as drogas. As drogas é um componente. Eu não diria que ela tem uma responsabilidade tão grande como se imagina sobre o papel dela no efeito da violência e da criminalidade. Droga é um problema social, é um problema de saúde pública, é um problema da família, é um problema da educação, muito mais do que um problema da polícia. Tem pesquisas realizadas no Brasil todo, e aqui mesmo na Universidade Federal, um delegado aqui de Mato Grosso fez uma pesquisa dentro da Delegacia de Homicídios, fazendo um levantamento de 2 anos, 2012 e 2013, para verificar qual era a relação entre drogas e os homicídios. E o resultado que ele chegou é muito próximo da realidade, de 37% aqui em Mato Grosso. Então, com inquéritos investigados, concluídos e condenados com base na ideia ou do tráfico ou de envolvimento com droga e assim por diante, que ele acabou assassinando um colega, um comparsa e assim por diante. Então 37% é um número significativo, mas não é como se imagina, a maioria dos crimes é culpa da droga, é culpa da droga. Quando a gente simplifica um problema... Tem-se essa impressão, né? A população tem essa ideia, a droga é o mal, é o que está diretamente, em primeiro lugar, aumentando esse índice de violência, e não é tão simples assim. Não é tão simples. Sentido. Quando a gente simplifica o problema, a gente corre um risco muito grande de não encontrar a solução e a saída para aquele problema, que quase sempre é bem mais complexo do que a aparência. E isso é responsabilidade da universidade, da imprensa, investigar e verificar realmente qual é o grau de influência ou de potencialidade de uma determinada variável no comportamento humano.
O comportamento humano é sempre um comportamento muito complexo. As pessoas não agem motivadas só por uma causa específica, ela tem várias motivações. Tem vários problemas por trás das motivações das pessoas, motivações lícitas, ilícitas e motivações que não tem uma ligação muito grande com a questão da cultura, dos valores e assim por diante. Então, segurança pública, violência, é uma atividade realmente muito complexa na realidade brasileira e mato-grossense, que vem sendo estudada, que vem sendo pautada pela imprensa diariamente, e a gente precisa ter uma certa precaução ao entender, estudar, analisar essas variáveis que gera essa insegurança e essa violência, para que a gente não fique na mesmice como vem acontecendo até hoje. A gente tem acompanhado, né, o governo do estado ampliando o seu corpo, né, de profissionais, ações integradas, tivemos aí a operação Bairro Seguro, muitas armas apreendidas, mesmo a gente sabendo que a arma, existe um programa de desarmamento. O que o governo está acertando? Olha, o governo tem acertado aqui e acolá algumas experiências, né? Vou falar assim, algumas experiências exitosas que já aconteceram no Brasil. A primeira coisa que tem que ser feita é esse trabalho de integração, é esse trabalho de planejamento estratégico, análise criminal, é o trabalho de inteligência, de reforçar com informações úteis para a elucidação do crime, para a prevenção do crime. Esse é um trabalho que tem que ser feito. Agora, não pode ser feito de forma isolada. É preciso contar com uma rede de agências que estão lá nos bairros, que estão dando, que podem dar, né, maior robustez a essa ação, né? Nós tivemos várias experiências que conseguiu reduzir bastante a violência e a criminalidade, principalmente de homicídios, mas também que acaba se refletindo no patrimônio, na violência contra o patrimônio e na violência, inclusive, doméstica, familiar. Exemplo que é muito conhecido para quem estuda violência, o bairro Jardim Ângela, em São Paulo, na capital, né, que era um bairro muito violento, era um dos bairros mais violentos, e hoje deixou de ser esse bairro violento, tem índices mais baixos do que quem mora na região central, de quem mora em bairro como Morumbi, por exemplo. Diadema é outro exemplo de como vem reduzindo a criminalidade. Você tem Pelotas, no Rio Grande do Sul, que é uma região metropolitana, que também a prefeitura, juntamente com a Brigada Militar, Polícia Civil, a comunidade, empresários, a Guarda Municipal, conseguiu implementar uma série de projetos, principalmente junto com a juventude, que reduziu muito o uso de drogas, tráfico, que reduziu violência doméstica, que reduziu homicídio, roubos e furtos e assim por diante. Em Mato Grosso, a gente tem algum bairro que aponta para essa tendência? A Praça Popular, por exemplo, é um espaço que há muito tempo atrás, ela causava insegurança na população, e hoje a Praça Popular é um destino certo para os turistas, para quem busca diversão. Pois é, aqui a praça aqui Popular, ela teve uma intensificação de policiamento, né? Retirou dali algumas pessoas que causavam insegurança, cometiam pequenos roubos, pequenos furtos. A polícia e alguns setores chamam isso de intensificar a atuação da polícia, de forma que prende um pouco e outra parte acaba migrando para outros bairros, né? Isso acontece muito quando a criminalidade está grande num bairro, a polícia vem e fecha aquele bairro com várias ações e atuações constantes ali. A Operação Bairro Seguro, é por aí, ela um trabalhou exemplo. Intensivamente. Só que esse tipo de atuação, você retira muitas vezes de circulação alguns bandidos e afasta outros daquele bairro, mas não acaba com a violência, porque boa parte dele migra para outro bairro, né? Você não ataca as causas da violência. Enquanto você não atacar as causas indutoras do comportamento violento, você vai ter outras pessoas cometendo violência, ou vai ter essas pessoas migrando para outros bairros e cometendo violência. Então diminui o crime aqui e aumenta, digamos, na região central. Você ataca na região central, diminui na região central,
vai para outro bairro, vai para o Duque de Caxias e assim sucessivamente. Então, se as causas são múltiplas, professor, é impossível sozinho, né? Como o senhor disse anteriormente, a integração entre as entidades, as instituições e também os movimentos sociais é fundamental para iniciar esse diálogo? É muito fundamental a participação da sociedade, a cobrança da sociedade em relação aos órgãos que deveriam dar essa proteção, além da polícia. Nós precisamos pensar que a sociedade sempre aponta o dedo só para o criminoso, né? A revolta vem muito grande em relação ao infrator. Cobre responsabilidade dos filhos, dê a eles metas para eles cumprir e comece a acompanhar o seu desenvolvimento psicossocial desde a infância, para que ele tenha parâmetros de poder do que pode e do que não pode ser feito. Disciplina com responsabilidade. Responsabilidade, também liberdade com responsabilidade. A outra instância é a escola. É na escola que você começa a entender os valores e as regras da sociedade e começa a entender a questão de você se esforçar para conseguir alguma coisa, ser premiado por alguma coisa, as notas, as avaliações, pelo conhecimento que você adquiriu. Isso é importantíssimo para o jovem, para que ele se sinta empoderado e está dizendo assim, olha, me cobrou isso, mas eu tive como resposta a aprovação, uma nota 10, um louvor do professor, do meu pai que ficou muito feliz, a minha mãe. Quer dizer, isso vai fazendo com que as pessoas se encaminhem cada vez mais para determinados valores que a sociedade espera e é ideal para o bom funcionamento das redes de sociabilidade no contexto das vidas e das participações das pessoas. Mas apontar o dedo só para o bandido e só para a polícia não é realmente a saída. A gente precisa pensar em políticas de prevenção, né? É preciso que o poder público, no âmbito municipal, estadual e federal, juntamente com a sociedade civil, atuem nas causas que são indutoras, muitas vezes, do desvio do comportamento, né? O empoderamento no bairro também é muito importante. Você ter lá a presença da prefeitura, da Secretaria Municipal de Assistência Social, a Secretaria Municipal de Saúde, a Secretaria de Trabalho, levando informação, levando qualificação profissional, da Secretaria de Esporte, da Secretaria de Lazer, da Cultura. Cidadania. É cidadania que empodera as pessoas. É a cidadania que não deixa, ou não deixou que eu, você e todos que temos uma vida considerada, entre aspas, normal, né, não caímos para o outro mundo. Se nós não tivéssemos tido essas oportunidades na nossa vida, se nossos pais não tivessem cobrado isso de nós, e se o poder público não tivesse oferecido, como ofereceu para mim, ofereceu para você, uma vaga na universidade pública do país, nós não estaríamos sentados aqui hoje, né? E eu não sei onde eu estaria, porque eu venho de uma família pobre, eu não sei com a qualificação profissional que eu tinha, que era nenhuma, né, onde eu estaria hoje, teria parado, né? Então, é exatamente o poder público que pode contribuir para que essa massa de pessoas que se encontra à margem da sociedade, onde a desigualdade é muito grande, onde tem muito conflito, onde tem muita carência e onde a palavra não circula, tem pouca comunicação, é ali que vai se instalar a violência. Você falou, a minha tese é sobre violência policial e um dos componentes que leva à violência policial é a formação do policial. Policiais que são formados durante o dia nos treinamentos com base na violência, com base no desrespeito à dignidade dele, chama ele de seu merda, de seu bosta, se você não consegue, o outro consegue, vai pagar 50, vai pagar 60, vai ralar, vai preso. Esse tipo de formação, na minha época, por exemplo, dava formação para bombeiros, está relatado na minha tese, teve uma turma de bombeiros que foi formada que uma das coisas que eles tinham que fazer era beber sangue de galinha. Morder o pescoço da galinha, do frango lá e bebeu o sangue. Eu fiquei me perguntando, isso está na minha tese, falei, o que isso contribui para apagar fogo?
Né? Qual que é o ideal disso? Quem estava como instrutor era um tenente. Formando vampiros, né? Para que serve? O que gosto do sangue tem a ver com proteção da sociedade relacionado a fogo, apagar fogo? Claro que o bombeiro não faz só isso, apagar fogo, mas as outras atividades são mais civis ainda. A atividade de bombeiro é essencialmente civil. Eles são militares por uma questão da Constituição e não abrem mão disso. Eu entendo até os interesses deles, né? Mas é uma atividade eminentemente civil. Não tem inimigo pela frente, o inimigo é o fogo. O fogo é um fenômeno da natureza, né? Provocado pela natureza ou provocado pelo erro humano, um circuito e assim por diante. A formação, então, ela muitas vezes se reflete depois no comportamento daquele policial em relação ao cidadão. Tive o depoimento de uma aluna, aliás, de uma praça na minha tese, que ela dizia o seguinte: professor, eu fui muito humilhada. Ela era mulher, negra, soldado, entrou como soldado. Fui muito humilhado na minha profissão, na minha formação, sofri muito ralo, sofri muito preconceito, do tipo assim, você vai ter que varrer a sala do comandante. E era sempre eu, não as minhas brancas, era eu a escolhida. Você tem que fazer café, você tem que servir café, etc, etc. E o desrespeito era muito grande com a condição feminina, porque mulher tem TPM, tem a fase que realmente ela está mais sensível a algumas coisas, né? E ela não era tratada de qualquer jeito. Ela falava: professor, chegava no final do dia, muitas vezes depois de 3, 4 horas de ralação, de instrução, eu ia para a rua, eu não aguentava olhar para a cara de uma pessoa que me olhava de forma diferente ou que perguntava: por que você não vai caçar bandido, quando eu abordava. Eu cansei, expressão dela, né? Cansei de dar tapa na cara de homem para poder ser respeitada e para, de certa forma, descontar o que eu sofria dentro da corporação. Hoje isso mudou muito, né? Mas o caso do bombeiro mostra que ainda persiste esse tipo de treinamento, em pleno século XXI. Quer dizer, não se leva em consideração a condição da saúde de cada um deles, mesmo que ele tivesse realmente, sofresse de alguma arritmia, ele passou por todos os testes, passou por um exame de saúde, para poder entrar dentro do corpo de bombeiro, para ser admitido. Então, tem que rever, né? Tem que rever esses práticas devem ser essas práticas, porque isso contribui para a violência policial. É uma das variáveis. Enfraquece também a instituição perante a população. Pois é, aí vem a punição, né? Vem a ideia da apuração, da punição. Vai ser punido, não vai? Vamos apurar com rigor, etc. Vamos responsabilizar, doa quem doer. E aí no final você vê que a pessoa não foi punida, foi promovida e daqui a pouco esqueceu. Mas o exame médico legal não foi conclusivo. A ciência você também usa ela de diversas maneiras para poder, muitas vezes, facilitar um resultado dúbio, etc, etc. Não estou colocando sob suspeita nenhum procedimento, mas eu quero dizer que quem está por trás da ciência também é um ser humano. Obrigada, professor. E eu entrevistei o sociólogo Naldson Ramos da Costa, especialista em violência. Eu te espero numa próxima entrevista.